Primeiro, eu vou fazer um exemplo, pessoal, bem simples, sem o uso do cifrão, tá? Só para vocês entenderem a utilidade dessa ferramenta aqui dentro do Excel. Então, por exemplo, aqui tem uma planilha, certo? De vendas, que a gente tem vendas aí de diferentes áreas, né? Certo? Da área 1 até a área 4, de janeiro até dezembro, correto? Então, uma planilhinha bem comum aí, certo? Fluxo de caixa. E se eu quiser somar aqui mês a mês, como é que eu faria? Como é que você faria, né? Você simplesmente digitaria igual, né? Soma, correto? E você viria aqui e selecionaria aqui alguns números, né? Que você quer somar. Você apertaria Enter. E então, você puxaria aqui para o lado, correto? Beleza, pessoal. Esse é o jeito comum de você somar em números numa planilha de Excel, certo? Porém, aqui que mora um problema. Por quê? Não é sempre que você pode fazer isso que eu acabei de fazer. Não é sempre. Essa puxada de lado que eu dei aqui, ó, pode ter situações que isso não vai dar certo. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês agora. Porque se você não souber isso, imagina só. Vamos supor que a gente não poderia, nesse caso, puxar essa função aqui para o lado. Se você não souber colocar cifrão, você teria que replicar essa função aqui, ó, 12 vezes. Você concorda que isso vai te tomar um tempinho bacana, certo? E daí que entra o uso do cifrão, para a gente poder usar esse querido aí de uma forma bem legal, para a gente não perder tempo com o Excel, certo? Então vamos lá, então, já para o primeiro caso do cifrão, tá? A gente tem uma planilha de vendas, certo? Que a gente tem quantidade do produto vendido, valor unitário do produto vendido, né? Valor total do produto vendido, o vendedor que vendeu, Rubens ou Bruno, correto? E a média de vendas, correto? Uma planilha de vendas aqui bem simples, né? Só para a gente fazer um exemplo. E aí, pessoal, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é somar o valor total vendido do Rubens e do Bruno, correto? Se você já tem uma familiaridade com Excel, você sabe que tem uma função aí que se chama soma-C, e simplesmente ela soma alguns números dependendo de um critério. Como assim, Rubens? Vamos supor que você quer somar pessoas que tem na sua sala de boné cinza, sei lá, por exemplo. Então, entrou uma pessoa na sua sala de boné roxo, você não soma. Entrou uma sem boné, você não soma. Entrou uma de boné cinza, você soma. Então é isso. Você determina o critério para a função soma, né? E então ele soma os números seguindo esse critério. Daí surgiu a função soma-C, correto? Então vamos entender como é que funciona ela. Igual soma-C, certo? A função soma-C, pessoal, ela tem 3 argumentos, certo? Por que eu sei que tem 3 argumentos? Porque, ó, entre o parênteses, um ponto e vírgula é um argumento, entre um ponto e vírgula e outro é outro argumento, e depois do último ponto e vírgula é outro argumento, correto? E aí, pessoal, o primeiro argumento chama intervalo. O que é o intervalo? Intervalo é onde estão os meus critérios, certo? Como eu quero somar aqui Rubens ou Bruno, então eu tenho que selecionar onde está morando, né, digamos assim, Rubens e Bruno. Que nesse caso é nessa coluna aqui, certo? Beleza. Ponto e vírgula. Aí, pessoal, depois de eu selecionar o intervalo de critério, o Excel pergunta assim para mim, ó. Beleza, Rubens, eu já sei onde estão os seus critérios. Mas, dessa coluna que você acabou de selecionar, quem é o cara que você quer somar mesmo? Eu vou falar para ele que dessa coluna que eu acabei de selecionar, eu quero o Rubens, tá? E daqui a pouco vocês vão entender por que eu selecionei uma célula escrito Rubens e eu não escrevi Rubens em aspas duplas. Que também daria certo, mas daqui a pouco vocês vão ver que quando eu clico numa célula escrito Rubens, além de ser mais rápido, né? Daqui a pouco vai ser bem útil, tá? Beleza. Ponto e vírgula. Agora eu já defini, eu já contei isso para o Excel. Soma só quem for o Rubens, certo? Agora eu tenho que falar para ele quais são os números que eu quero somar só do Rubens. Os números que eu quero somar só do Rubens estão nessa coluna aqui, beleza? Fechei parênteses, dei um Enter, ele me retorna 85 mil. Então, interpretando esse resultado, o que eu tenho aqui, ó? Que 85 mil de vendas minhas foram do vendedor Rubens que me trouxe, certo? Então, o Rubens aí me conseguiu 85 mil reais.
certo? Então ele jogou as vendas do Bruno de um lado, jogou as vendas do Rubens do outro e somou só dos Rubens, certo? Você poderia ter feito isso aqui no olhômetro, numa calculadora? Poderia, né? Porque a gente só tem 5 dados aqui. E se você trabalhar numa empresa que tem 1.000 dados, 2.000 dados? Então, para isso que a função soma-se ela serve, tá? Para você não ter que fazer isso no olhômetro, numa calculadora, certo? Beleza, show de bola. Eu estou supondo que vocês não sabem cifrar, né? Então, supondo que vocês queriam agora fazer do Bruno. Se você puxasse para baixo, você vai ver que deu 33.900, certo? Só que se eu vim aqui, ó, selecionar esses dois valores total vendido do Bruno, com Ctrl apertado, pegar esse aqui, outro do Bruno, você vai ver que aqui no menu rápido, ó, aqui do Excel, não sei se você já percebeu, mas quando você seleciona alguns números, ele traz aqui para mim o menu rápido, tá vendo que a soma está dando 48.900, diferente de 33.900. Então, deu ruim, né? E justamente deu ruim porque a gente não travou alguns argumentos. Então, vamos lá. Vamos entender como é que funciona esse carinha aqui. Primeiro, vamos entender uma coisa. Clica dentro da sala do Rubens. Quando eu clico dentro da sala do Rubens, percebe uma coisa, ó, que o que essa função está pegando, ele colore em volta. Perceba que de E6 até E10, ele colore de azul em volta, certo? Da mesma cor do argumento. H6 está de vermelho, ele colore então aqui, ó, meu argumento que está escondidinho aqui atrás também de vermelho. E D6 até D10, ele colore de roxo, assim como essa coluna aqui, certo? Beleza, show de bola. Então você já entendeu que o que está dentro da função, o Excel vai lá e colore em volta para a gente identificar o que a gente está pegando na função. Beleza. Agora olha só para o Bruno. Quando eu clico dentro do Bruno, pessoal, olha só o que aconteceu. Como eu puxei uma célula aqui para baixo, tudo que estava dentro da função também foi uma célula para baixo. Então, essas tabelas aqui, ó, que deveriam estar aqui, ó, elas na verdade estão aqui, ó. Tá vendo? Isso é um erro, justamente porque a gente não colocou cifrão. E aí o argumento ele fica solto. Para onde a gente arrastar, tudo ali dentro arrasta junto. E aí tá um problema. Mas, Rubens, quando que eu devo pensar se eu tenho que colocar cifrão ou não? Você sempre deve pensar que deve colocar cifrão ou não. Sempre, 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 tá? Sem exceção. Até você ficar macaco velho e colocar cifrão sem ver. Mas até lá, qualquer funçãozinha, até uma soma, eu recomendo que você analise se tem que colocar cifrão ou não. Você não pode gerar um dado errado no relatório e você pode tirar conclusões erradas. Por exemplo, se você não soubesse disso que eu acabei de falar agora, você ia deduzir que o Bruno aí vendeu 33.900, certo? E aí você ia tirar uma conclusão errada, ia gerar um relatório errado, certo? Então você tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Então como é que a gente conserta isso, pessoal? Com o uso do cifrão. Olha só. Seguinte, pessoal. O cifrão é tão importante no Excel, tão importante, que o Excel criou um atalho de teclado só para ele, que é o F4. Se o seu F4 não funcionar, talvez tente o FN com o F4, que a configuração do seu teclado pode estar diferente, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai pensar argumento por argumento. O primeiro argumento é E6 até E10. Quando eu puxar essa célula aqui, ó, para baixo, eu quero que a minha tabela aqui, ó, E6 até E10, também vá para baixo. Eu não quero, né? Eu quero que esse cara aqui, ó, se mantenha fixo aqui, certo? Como eu quero que ele não saia do lugar de jeito nenhum, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa parte da tabela, certo? Essa parte aqui, esse argumento aqui, e vou apertar a taxa de teclado F4, certo? Quando eu aperto F4, olha só que legal, ele coloca cifrão em todo ele, ó, certo? Então ele travou ele. Olha só que interessante agora. Se eu der um Enter, vir aqui no Rubens e puxar para baixo, você vê que o Bruno mudou aqui, e quando eu entro dentro da função do Bruno, percebam a diferença de um argumento com cifrão e um argumento sem cifrão, certo? Então perceba aí a importância do cifrão. De modo que com o cifrão ele congelou, sem cifrão ele ainda não congelou, certo? Então vamos continuar aqui. Segundo argumento, pessoal. O segundo argumento, onde está escrito Rubens aqui atrás, certo? Eu vou querer que Rubens, quando eu arrastar aqui para baixo, eu vou querer que Rubens vire Bruno para cá? Eu vou querer, certo? Porque automaticamente, quando eu vou aqui para baixo, ele vai mudar o argumento de Rubens para Bruno, e é isso que eu quero, né? Porque aqui eu estou no casinho do Bruno. Então, o argumento H6, eu não vou colocar cifrão, porque realmente, quando eu puxar para baixo, eu quero que ele me acompanhe. Correto? D6 até D10, mesmo raciocínio.
eu vou querer que essa parte roxa aqui vá para baixo quando eu arraste ali? Não, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse cara aqui e vou dar um F4 nele. Correto? Agora eu posso dar Enter. Eu posso puxar para baixo tranquilamente, que agora não tem perigo, que agora o Bruno está todo fixado bonitinho. Certo? Pessoal, outra coisa que eu queria comentar aqui, ó. Primeira dica, ó, vou até anotar essa dica aqui, ó. O argumento tem 2 pontos, sempre você vai colocar cifrão. Como assim, Rubens? Olha só, nessa casinha do Rubens aqui, onde a gente colocou cifrão, o primeiro argumento tinha 2 pontos? Tinha, então eu coloquei cifrão. O segundo argumento a gente teve que pensar um pouquinho, e no terceiro argumento também tinha 2 pontos, então eu também coloquei cifrão. Então, pessoal, isso é uma regra, tá? Isso é praticamente uma regra. A gente nunca vai querer que um intervalo de dados ou uma tabela, ela se locomova conforme a gente arraste, tá? Então, ó, sempre que tiver 2 pontos, pode colocar cifrão aí sem pensar que você não vai errar, tá? Então, onde tem 2 pontos, coloca cifrão. Aí, vai sobrar quem? Vai sobrar esses caras aqui sozinhos, certo? Essas células sozinhos. Aí você vai ter que pensar, tá? Aí eu vou te ajudar a elaborar aí um raciocínio para você colocar cifrão ou não, tá? Então, os caras que estiverem sozinhos, você vai ter que pensar se tem que colocar cifrão ou não. Mas quem tiver 2 pontos, pode colocar cifrão aí sem medo. Show? Beleza. Outra coisa também, pessoal. Por que no segundo argumento eu selecionei a célula H6, que está escrito Rubens, e eu não escrevi Rubens entre aspas duplas, igual eu fiz aqui? Simples. Olha só que interessante. Quando eu escrevo Rubens uma célula e puxo para baixo, perceba que o Rubens não muda. Rubens é para sempre Rubens. Rubens é um texto. Não tem como ele mudar. Agora, se eu escrever igual a célula H6, igual eu fiz na função, dou um Enter e puxo para baixo, olha só, a célula H6 vira H7 automaticamente. E assim, meu argumento muda de Rubens para Bruno, sem eu ter que mudar dentro da função manualmente, tá? Então, você vai ver que, ao longo das minhas lives, né, ao longo das minhas aulas, eu sempre deixo uns esqueminhas assim, ó, igual eu fiz aqui, Rubens e Bruno, para quando eu arrastar para baixo, já ficar automático e eu não ter que mudar manualmente função por função, certo? Então, isso aí é um bônus que vocês ganharam, né, uma diquinha de como fazer aí um estilo de uma tabela para você puxar para baixo para ficar automatizado, certo? Pessoal, então esse foi o primeiro exemplo de cifrão, tá? Cifrão em que você puxa para um lado só, ou para baixo, ou para o lado, e coloca cifrão aí em todo o argumento, certo? Então, tem 2 pontos, coloca cifrão. Não tem 2 pontos, a gente tem que pensar, tá? Existem casos e casos, como você vai ver aí no próximo exemplo. Show? Opa, Leonardo, eu vi aqui sua dúvida, cara. Seguinte, velho. Quando você tem que arrastar para baixo, se você der um duplo clique aqui, ó, na alça de preenchimento, que é esse quadradinho verde aqui, ó, do canto inferior direito, ele também vai, tá? Isso é um baita de uma otimização também, tá? Por exemplo, se tiver aqui várias células que você quer fazer a mesma coisa, você não precisa. É só você vir aqui, ó, no quadradinho verde e dar um duplo clique nele. Show? Agora, quando você tem que arrastar para o lado, aí não tem como, tá? Quando você tiver que arrastar para o lado, infelizmente, você tem que arrastar manualmente, igual eu fiz aí na primeira aula. Show? Então, pessoal, o segundo exemplo vai ser um pouquinho mais complexo. Por quê? Olha só. Antes, a gente estava puxando só para baixo, certo? Ou só para o lado. Agora, a gente quer puxar tanto para baixo como para o lado. E aí, pessoal, você tem que ter um cuidado muito grande. Olha só. Quando eu tenho aqui um exemplo assim, ó, em que eu coloco o cifrão antes da letra e antes do número, significa que eu estou travando a célula por inteiro, tá? Lembrando que letras, né? Letras são colunas, né? Aqui, ó, as letras são representadas pelas colunas e números são representados pelas linhas, tá? Então, pessoal, você tem que ter esse cuidado aí, tá? Então, quando eu coloco o cifrão antes da letra que representa a coluna e antes do número que representa a linha, significa que eu estou travando toda a célula, beleza? Só que se eu colocar cifrão só antes da coluna, ó, só antes da letra, ou seja, só antes da coluna, né? Eu estou travando só a coluna.
Ao modo que, se eu colocar cifrão só antes do número, eu estou travando só a linha, tá? Então, existem essas variações de travamento também, e é o que a gente vai ver aqui agora. Show? Então, pessoal, seguinte, a gente tem uma planilhinha aqui, ó, de vendas também, certo? Só que agora eu vou utilizar o soma Cs. Por que eu vou utilizar o soma Cs? Porque agora eu tenho 3 critérios. Eu quero somar os valores de livro que já estão pagos em janeiro. Então perceba que são 3 critérios agora. Quando você tem mais de um critério, você tem que utilizar o soma Cs, no plural. Show de bola? Aí, pessoal, os argumentos soma Cs é invertido do soma C. Primeiro, você seleciona o intervalo de soma, ou seja, o intervalo que você, onde estão os números, né, que você quer somar. Por quê? Porque os critérios são infinitos, ó. Você pode colocar quantos critérios você quiser. Como não tem fim os critérios, então primeiro a gente tem que contar quais números a gente quer somar, certo? Então, os números que a gente quer somar tá aqui, ó, na coluna E. Então, eu vou clicar aqui, ó, na coluna, na célula E6, certo? Que é minha primeira célula aqui de valores. E eu vou apertar o atalho de teclado, Ctrl Shift para baixo, tá? Crie um hábito de apertar Ctrl Shift para baixo, porque agora a gente vai apertar várias vezes ele e vai otimizar nosso trabalho. Show? Então, clique na primeira célula, Ctrl Shift para baixo, ele vai selecionar toda a sua coluna, beleza? Ponto e vírgula. E agora é só você ir ficar fazendo zigue-zague. Intervalo de critério 1, critério 1. Intervalo de critério 2, critério 2. O interessante, pessoal, é que o intervalo, a ordem dos critérios não altera o seu resultado. Então, se primeiro a gente pegar o critério livro, ao invés de janeiro, ou então janeiro primeiro no lugar do livro, dá no mesmo, tá? A ordem dos critérios não altera o resultado. Vou pegar aqui de mês, então, primeiro, só para fazer o exemplo aqui, né? Cliquei aqui na primeira célula, Ctrl Shift para baixo, certo? Beleza. Eu já contemplei Excel onde estão os números que eu quero somar, né? Esse 6 até 17. Eu já contemplei Excel onde está o primeiro carinha que eu quero filtrar essa soma, ok? Ponto e vírgula. Agora eu vou contar para ele, né? De B6 até B17, qual o cara que eu quero? Qual é o critério que eu quero dessa coluna? Como estou aqui na casinha de janeiro, eu quero janeiro, certo? Então eu vou clicar aqui em janeiro. Você já está aí cabresto, né? Já está cabrunco aí. E você sabe que eu cliquei aqui em janeiro, porque provavelmente depois eu vou arrastar para o lado, e janeiro vai virar fevereiro e depois março, correto? Então, eu já deixei os esqueminhas aqui para facilitar a minha vida, certo? Não vou me preocupar com o cifrão por enquanto. Ponto e vírgula. Intervalo de critério 2. Vou clicar aqui em livro, Ctrl Shift para baixo. Ponto e vírgula. Aí vai ter uma pergunta. Rubens, de livro e apostila, qual critério você quer? Eu quero livro. Vou clicar aqui em livro, né? Porque eu estou aqui na casinha de livro. O livro está meio escondidinho aqui atrás, né? Porque a função está tampando. Vai estar escrito livro aqui atrás, certo? Ponto e vírgula. Agora, sobrou quem paga ou não pago. Cliquei aqui na primeira célula de pago ou não pago. Ctrl Shift para baixo, tá? Ponto e vírgula. Rubens, pago ou não pago? Quem que você quer? Excel, quero pago. Cliquei aqui em pago. Show? Beleza. Fechei parênteses. Dei um Enter. Ele me voltou 600. Interpretando o resultado, o que eu posso falar aqui desses 600 reais? Que eu tenho aqui 600 reais de faturamento de livros que foram pagos em janeiro, certo? Então eu fiz uma espécie de filtro aí. Eu filtrei uma soma em relação ao livro pago em janeiro. Show de bola? Beleza, Rubens. Se você clicar aqui dentro da função, percebe que está tudo colorido e bonitinho, né? Tudo nos seus lugares. Só que se eu arrastar aqui para baixo e para o lado, ocorreu um problema, certo? Ele não somou correto. Se eu vir aqui nessa última célula aqui que está mais longe e entrar dentro dela, olha só onde que já estão as tabelas, ó. Tá tudo errado, ó. Aqui tá pegando uma tabela, ó, que tem nada a ver, ó, tá vendo? Olha só onde que tá essa parte aqui da tabela. Então tá tudo errado. Tá tudo errado porque eu não coloquei cifrão, tá? Então vamos lá seguir nossas regrinhas. Regrinha de ouro do cifrão. Tem 2 pontos, coloca cifrão, porque você nunca vai querer que o seu intervalo de dados ele mude de local, correto? O primeiro argumento tem 2 pontos no meio? Tem. Seleciona ele, dá-lhe F4. Segundo argumento, tem 2 pontos no meio? Tem. Seleciona ele, dá-lhe F4. Quarto argumento, tem 2 pontos no meio? Tem. Seleciona ele, dá-lhe F4. Sexto argumento, tem 2 pontos no meio? Tem. Seleciona ele e dá-lhe F4. Beleza. Depois que você viu todo mundo que tinha 2 pontos, colocou F4,
Sobrou quem? Sobrou 3 carinhos aí para a gente avaliar um a um, tá? Avalie cada um deles com cuidado para você não errar e não fazer análise errada, tá? Vamos começar pelo I5, então, que é essa célula aqui, ó, de janeiro, certo? Vamos pensar, pessoal, quando eu puxar essa célula aqui, ó, pro lado, eu vou querer que janeiro vira fevereiro e depois março? Eu vou, certo? Então, eu vou querer que ele vai para a coluna J e depois para a coluna K. Então, a coluna tem que ficar livre nesse argumento aqui, ó. Ao passo que, quando eu puxar essa célula aqui para baixo, eu vou querer que janeiro venha para cá e depois para cá? Eu não vou querer que ele vá para baixo, certo? Porque aqui, ó, não tem nada, aqui não tem critério. Aqui vai ter o quê? Vai ter dados para eu analisar, certo? Então, o meu critério mês está tudo aqui, ó. Certo? Então, olha só. Como eu vou variar a coluna, só que os 3 estão na mesma linha, então eu vou fixar a linha, só que a coluna eu vou deixar livre. Então, você vai selecionar esse argumento e vai apertar F4 uma, 2 vezes. Quando você aperta F4 2 vezes, ele entra no modo de travar só a linha, colocando o cifrão só antes da linha. Correto? Um outro jeito de pensar que também é bem fácil. Janeiro, fevereiro e março são seus critérios, são? Janeiro, fevereiro e março, está na mesma linha ou na mesma coluna? Eles estão o quê? Na mesma linha. Então, a linha não muda, trava ela. Como estão em colunas diferentes, então, deixa a coluna solta. Certo? Vamos fazer agora esse mesmo raciocínio para a célula H6? Livro, H6, né? Essa célula aqui de livro que está aqui atrás, ela está escondida, né? Mas já está aqui atrás. Livro e apostila. Está na mesma linha ou na mesma coluna? Mesma coluna H, certo? Então, eu vou travar a coluna H, só que a linha, eu vou deixar ela solta, porque o livro está na linha 6 e a apostila está na linha 7. Então, a linha eu deixo solta e a coluna eu travo ela. Então, F4, 1, 2, 3 vezes. E quando eu aperto F4 3 vezes, ele trava só a coluna do argumento. Show? Sobrou quem? H5. H5 é bem tranquilo, né? H5, como todo esse quadrante aqui é de pago, ó, então eu posso vir aqui e travar ele inteiro, ó, certo? Porque todos os quadrantes aqui, ó, são só dos pagos. Show de bola? Beleza. Depois que eu fiz isso, vou dar um Enter. Agora eu puxo aqui para baixo, puxo aqui para o lado e voa lá. Ele somou agora certinho. Se eu clicar novamente dentro dessa célula aqui, ó, percebo que as colunas agora estão tudo no lugar, tudo bonitinho. Tá vendo? Tá tudo bonitinho agora. Show? Olha só, pessoal, uma tática legal para você pegar também nesse quadrante o não pago. Tá vendo essa célula aqui onde está escrito pago? Eu vou vir aqui na guia dados. Vou vir aqui na guia, na subguia, né? Ferramentas de dados. Vou vir aqui em validação de dados. Vou pedir para permitir uma lista. E aqui a fonte, vou escrever aqui pago, ponto e vírgula, não pago. Certo? Você tem que escrever igualzinho, tá? Aqui ó, na sua coluna de status, tá? Eu vou dar um OK. E você vai ver que ele criou aqui para mim ó, um drop-down, uma lista suspensa, certo? Que tem um pago. E quando eu seleciono não pago, ele vai lá e transforma os números para não pago, certo? Então essa foi uma diquinha extra, um bônus aí para quem está assistindo essa live. E toda live tem diquinha extra e bônus, viu, pessoal? Eu sempre faço para dar esse prêmio aí para vocês que estão aí na luta para aprender Excel. Show? E por que mudou aqui automaticamente, né? Porque aqui ó, na célula H5, que foi o critério pago e não pago, em vez de eu escrever pago dessa maneira aqui, ó, com aspas duplas, eu coloquei uma referência, né? Que pode mudar no drop-down que eu fiz. Então, quando muda aqui para pago, ele vai lá e muda automaticamente. Certo, pessoal? Pessoal, então, essa foi o tema da live, tá? Seguinte, pessoal, isso é de extrema importância. Sem isso, não tem como se otimizar nada no Excel. Porque se você não puder arrastar as coisas no Excel, como que você vai otimizar seu trabalho? Certo? Então, reveja essa live daqui a pouco aí vai ficar aqui no YouTube para você assistir ela novamente, tá? Não esqueça de colocar cifrão. Se você for arrastar para baixo para o lado, e você ainda não está macaco velho aí nessa área, analise se tem que colocar cifrão ou não. Aonde tem 2 pontos, coloca cifrão sem medo. Se não tiver 2 pontos, você tem que analisar. Você tem que colocar cifrão em tudo, só na coluna, só na linha ou em nada, tá? Você sempre tem que analisar. Não tem uma regra fixa para isso. Tem casos e casos. Show? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos, que é de extrema importância. Comente possíveis sugestões de próximas lives, tá? Toda terça-feira tem live, tá? Então se inscreva, é só passar seu e-mail pra gente, que a gente avisa das próximas lives, tá? Se inscreva no nosso canal, que é super importante também, pra gente ver
nosso conteúdo gratuito está sendo útil para vocês, beleza? E segue a gente aí nas redes sociais também, que é muito importante para a gente ver que nosso pacotão de amigos aí está aumentando e assim a gente está ajudando aí mais pessoas, certo? Sempre /Maestria Treinamentos, seja no Facebook ou seja no Instagram. Show de bola, pessoal?